Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é mais um da série analisando personagens na terapia e hoje falaremos um pouquinho sobre o personagem Melman do filme Madagascar. Se você gosta desse quadro por aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, de ativar o sininho das notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar vídeo novo. Para quem não conhece o personagem Melman, ele é uma girafa que faz parte de um grupo com outros 3 animais, uma zebra, um leão e um hipopótamo. É um desenho super divertido, muito engraçado, então se você ainda não assistiu, sugiro que você assista depois que você terminar esse vídeo aqui, porque com certeza você vai dar boas risadas. É aquele tipo de filme animação super divertido para qualquer idade, sabe? Vale super a pena. E durante todo o filme, o Melman ele é retratado como aquele que é super medroso, que tem vários tiques, né? Sabe muito sobre a questão de saúde, sobre questões de aspecto físico, né? Em relação a medicamentos, exames de saúde, coisas de médico, enfim. Ele é sempre esse tipo de personagem ali na história, né? Mas quando o Melman ele vai falar sobre si, ele sempre se descreve como alguém que está esperando a próxima consulta, ou o próximo medicamento, ou a próxima ressonância. Enfim, sempre tem todo esse contexto envolvendo medos em relação a novas doenças e a novas crises, e também essas preocupações excessivas em estar bem ou não estar bem, né? Inclusive, no primeiro filme, o presente de aniversário que ele dá para a zebrinha lá durante a história é um termômetro. Então, assim, tudo nele é caracterizado em relação a esses aspectos, né, de uma forma geral. O que traz pra gente que o Melman sofra do transtorno de hipocondria, né? O que mais impressiona no contexto da história do filme é que não apenas o Melman, isso é mostrado no segundo filme, né, mas todas as girafas ali meio que têm esse transtorno como se fosse uma herança, né? Todas elas apontam para o fato de se tem uma manchinha a mais no pescoço, é sinônimo de que você está doente e você precisa ir para o buraco da morte, igual eles falam no filme, né? Então eles são muito possessivos com essa ideia de doença. E isso é interessante, porém é importante que a gente deixe frisado aqui que esse transtorno ele não necessariamente vai passar de uma pessoa para outra, né? Ele não necessariamente é um transtorno hereditário. Muito pelo contrário, é um tipo de transtorno que vai acontecer por conta de algum trauma ou por conta de algum medo específico que a pessoa tenha e ele nunca vem sozinho. Então, o transtorno de hipocondria, ele está sempre acompanhado de alguns outros sinais e sintomas. Pode ter sido uma doença que a pessoa já teve, pode ter sido uma crise de ansiedade, que é um dos maiores fatores, inclusive, pelo qual esse transtorno aparece, porque a hipocondria e a ansiedade são quase praticamente a mesma coisa, então elas estão sempre acompanhadas, mas pode vir a surgir por conta de outras questões. Então, suponhamos que você seja uma pessoa que já teve uma doença específica e ficou com muito medo de que acontecesse algo pior com você. Mesmo que você esteja curado, mesmo que você esteja bem, pode ser que alguns sinais apareçam para você e você fique com esse medo registrado contigo o resto da vida, né? É o caso que acontece com o Melman, por exemplo. Então, em algum momento da vida dele, ele descobriu que tinha uma manchinha a mais, foi fazer um exame, percebeu que aquilo talvez fosse uma mancha de sol ou algo do tipo. Aquilo foi aumentando, a ponto dele achar que realmente estava doente e que precisaria de medicação para o resto da vida, né? O que é perigoso dentro do transtorno de hipocondria e que a gente precisa começar a ter cuidado hoje em dia, e por isso estou fazendo esse vídeo aqui também para conversar com vocês. 2 pontos principais. O primeiro dele é a automedicação, porque a automedicação causa sérios riscos para a nossa saúde, gente. A gente nunca sabe, de fato, o que está acontecendo com a gente se a gente faz só um exame autônomo ali. Só pesquisei alguma informação, alguma coisa do tipo e bum, vou me automedicar para aquilo. Isso é muito prejudicial, porque você pode estar alimentando algum outro tipo de problema no seu corpo. Então, às vezes você acha que é uma dor de cabeça, quando na verdade pode ser alguma outra problemática que seria interessante um médico estar analisando. Eu sei que na maioria das vezes a gente não procura um hospital por uma situação simples, a gente prefere ir lá e se automedicar e tudo mais. Mas é muito importante que a gente tome cuidado em relação a isso e que a gente procure um médico realmente
de confiança para a gente poder conversar sobre a frequência de determinados sintomas, sobre a regularidade do uso dessas medicações, porque senão você pode estar ingerindo medicamento porque o seu corpo está precisando do medicamento. Não se esqueçam que as medicações também são um tipo de drogas. Não é à toa que algumas farmácias são chamadas de drogarias, né? Então, assim, viciam da mesma forma, né? Então, por isso é muito importante que você informe ao seu médico caso você sinta que determinado sintoma no seu corpo está se elevando e está aparecendo com muito mais frequência do que deveria, tá? O segundo ponto importante em relação a esse transtorno são as pesquisas em lugares inapropriados. Eu fiz até uma pesquisa lá no meu Instagram, quando eu fiz um post falando sobre esse personagem, para saber o que as pessoas falavam, né? Se elas já tinham pesquisado alguma coisa em relação à própria saúde no Google e o que o Google falou para elas. Quase 100% das respostas que eu recebi foi de pessoas que já pesquisaram sobre algum sinal e sintoma de alguma coisa que estava acontecendo com elas no Google e que na maioria das vezes o que o Google respondeu para elas foi algo muito maior do que elas esperavam e gerou pânico, né? Então, assim, esse é um dos problemas também que a gente tem de fazer essas pesquisas individuais sem procurar realmente uma ajuda num local especializado. A gente pode acabar se decepcionando ou se frustrando com a resposta, ou gerando ainda mais preocupação, que é uma das coisas que acontecem no caso de hipocondria. Um dos sinais, né, além de todos esses que eu já comentei com vocês aqui, é também o fato da pessoa acabar gerando uma descrença em relação aos profissionais por conta de algo que ela leu. Então é como se eu acreditasse muito mais naquilo que está escrito no Google do que quando eu vou no médico para o médico me falar alguma coisa. Então a gente sempre cresce um ponto em relação à preocupação com a saúde nesse aspecto, além de um último aspecto que é muito característico dentro do personagem, que é a crença de outras e mais doenças que vão aparecendo ao meio do caminho. Então ele, com certeza, todos os dias, ali na historinha ele até fala, ai, mas hoje eu acordei e eu tô com isso, isso e isso, provavelmente deve ser isso, isso e isso. Então assim, já cria e generaliza novas doenças para si. Então é um caso que a gente precisa tomar muito cuidado. Pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Não precisa ter algum tipo de herança ou algum tipo de gênio, nada do tipo. Acontece com qualquer um, só depende de um trauma específico, né? Tem cura, Laiane, esse tipo de transtorno? Sim, tem cura, tá? O processo da psicoterapia, a gente consegue estar trabalhando algum desses aspectos com o paciente, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente trabalha alguns aspectos em relação aos medos que a pessoa tenha sobre essas doenças, as pesquisas, né, os locais onde essa pessoa está pesquisando sobre essas informações, fornecendo de fato informações concretas. Então, uma das formas de tratamento mais eficaz é a retirada de dúvidas sobre o que a pessoa está sentindo. Então, é um dos aspectos que a gente pode estar utilizando também a nosso favor em relação a essas pesquisas, que funcionaria muito bem para o Melman, né? O uso da medicação para trabalhar a hipocondria já seria um aspecto um pouquinho mais complexo, porque senão a pessoa pode viciar e se tornar dependente daquilo e gerar mais um gatilho para a utilização medicamentosa que ela já acontecia, né, que ela já fazia antes. Então, geralmente, o tratamento para o transtorno de hipocondria é realizado apenas com o processo da psicoterapia, né, compreendendo não apenas esse lado hipocondríaco do paciente, mas principalmente o lado ansioso dentro da compreensão dos traumas e gatilhos que fizeram com que o transtorno de hipocondria invadisse o sistema do mesmo, tá? Além dessas fontes de pesquisa para a gente poder ter um pouquinho mais de informação de forma correta que ele pode estar recebendo. E o Melman é um personagem que com certeza não teria dificuldade em aderir ao tratamento, muito pelo contrário. Afinal de contas, as pessoas que têm o processo de hipocondria, né, o transtorno de hipocondria, elas não têm dificuldade em procurar ajuda médica, mas elas têm dificuldade em largar a ajuda médica. Então seria também mais uma parte do que a gente estaria trabalhando com ele aí dentro do processo terapêutico, tá bem? Então, se você se identificou com alguma informação que foi dita nesse vídeo, não esquece de procurar ajuda. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa um comentário aqui de qual outro personagem você gostaria de estar vendo aqui pela terapia, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram, e trazendo aqueles que vocês mais votam pra gente poder conversar por aqui, tudo bem? Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um super beijo pra você e tchau, tchau!